Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã da Nota 10 Assessoria Acadêmica e hoje a gente vai realizar a atividade de mapa de produção do conhecimento tecnológico e disrupção do módulo 53 de 2025. Do que essa atividade aqui ela trata, né? Ela fala aqui pra gente sobre o ChatGPT e a IA generativa, né? Vocês podem fazer a leitura aí e pede pra gente escolher uma tecnologia amplamente utilizada no cotidiano da nossa área, certo? E elaborar um texto dissertativo argumentativo de 20 a 25. Ou também pode pedir para a gente fazer um infográfico, dependendo do curso de vocês aí, vai mudar um pouquinho essa atividade. Um vai pedir um texto, o outro um infográfico. Eu vou explicar para vocês como fazer os dois aqui, trazendo um exemplo já elaborado, né? Então vamos lá. As informações que deve ter nesse texto infográfico são as seguintes: qual a ciência por trás dessa tecnologia, como ela surgiu, quais os atores sociais envolvidos no movimento e implantação, são usuários, desenvolvedores, governos, empresas, etc. Quais os benefícios sociais, culturais e econômicos, quais os riscos, controvérsias e desigualdades, como os diferentes grupos sociais são afetados, tanto positivamente quanto negativamente. E a gente tem que fazer uma análise crítica sobre o uso e os impactos da tecnologia, certo? Então vamos lá, eu trouxe aqui primeiro o texto, né? Depois a gente vai falar sobre o infográfico. Então vamos ver o texto aqui primeiramente. Eu escolhi como tema aqui na inteligência artificial, mas vocês podem escolher qualquer outro tema. Por exemplo, a área da saúde pode escolher, por exemplo, a telemedicina, que é uma tecnologia que ajuda no diagnóstico de doenças de forma remota, sem precisar dos médicos ali presentes, certo? Na área da tecnologia, vocês podem escolher a robótica, por exemplo, que ajuda na otimização ali de tarefas, na logística, na produção industrial. Na área de finanças, vocês podem escolher, por exemplo, a blockchain, que traz mais segurança para as transações financeiras ali e para os dados dos clientes. E aí tem diversas tecnologias. Dá uma pesquisadinha aí, pessoal, e escolham a de vocês. Então aqui eu escolhi inteligência artificial. Vamos partir para o texto então. A gente pode estruturar o texto da seguinte forma: a gente pode separar em 6 parágrafos. São 6 pontos, certo? Então cada parágrafo a gente fala sobre um deles. Então no primeiro parágrafo a gente tem que falar sobre a ciência por trás dessa tecnologia e como ela surgiu. Então vamos lá. A gente pode falar sobre IA da seguinte forma: inteligência artificial, a IA, como o ChatGPT, se tornou uma das maiores inovações tecnológicas dos últimos anos. Ela usa conhecimentos da ciência da computação, da matemática, da linguística para aprender com os dados e gerar. Aí vocês podem completar aí, se o tema de vocês for inteligência artificial também. Vocês podem falar gerar textos, imagens, vídeos, certo? E podem completar também explicando com que ela faz, né, o que ela faz, como o avanço dos computadores da internet impulsionou isso, certo? Então nesse primeiro parágrafo a gente fala sobre quais as ciências por trás e como ela surgiu. Certo? No segundo parágrafo a gente tem que falar sobre os atores sociais envolvidos no desenvolvimento e implantação. A gente tem que falar dos usuários, desenvolvedores, governos. Então vamos lá, trouxe um exemplo aqui para vocês também do segundo parágrafo. Pode falar o seguinte: diversos atores sociais participam do desenvolvimento e uso dessa tecnologia. Os cientistas, programadores, empresas, como a OpenAI, Google e a Microsoft, certo? Vocês também podem completar falando do papel dos governos, próprios usuários, que é a gente, né? Instituições de ensino, faculdades, as escolas e organizações sociais, certo? Então aí vocês dão uma pesquisadinha e completam esse parágrafo aqui. Aí no terceiro ponto, quais os benefícios sociais, culturais e econômicos? Então, a gente pode falar o seguinte: benefícios da IA generativa são muitos. Ela pode ajudar na educação, facilitando o aprendizado, nas empresas, otimizando tarefas repetitivas, reduzindo custos também. E vocês podem completar aqui falando dos ganhos culturais, como a criatividade, a democratização da informação, certo? Então aí vocês completam aqui uma pesquisazinha de vocês. Aí, ponto 4, ele pede os riscos, controvérsias e desigualdades. Então no parágrafo 4 a gente pode falar disso. Por outro lado, também existem riscos e controvérsias. A IA pode substituir alguns empregos, gerar conteúdos falsos, como fake news, certo? Pode propagar preconceitos, certo? Desinformação, desigualdade no acesso à tecnologia. Vocês podem completar aqui com essas informações. Aí no ponto 5, ele pede para a gente como diferentes grupos sociais são afetados, tanto positivamente quanto negativamente. Pode falar o seguinte: diferentes grupos sociais são afetados de maneiras distintas.
Quantos estudantes com acesso à internet podem usar a IA para estudar, outros ainda enfrentam dificuldade de conexão. Vocês também podem falar sobre os impactos para os professores, os trabalhadores que podem perder os seus empregos, certo? E para as pessoas com pouca inclusão digital, que não têm acesso e podem ficar para trás, né? Mais atrasadas ainda, certo? E no ponto 6 aqui, fazer uma análise crítica sobre o uso e impactos da tecnologia. Então, a gente pode falar o seguinte: por fim, é importante analisar criticamente o papel da IA na produção do conhecimento. Se usada com responsabilidade, pode ser uma aliada poderosa. Aí vocês citam onde ela pode ser uma aliada, né? Falam sobre a importância da ética, da confiabilidade, da supervisão humana no uso da IA, certo? Então, é assim que vocês podem estruturar o texto de vocês, tá? Isso aqui é um exemplo com a inteligência artificial, aí vocês vão montar de acordo com a tecnologia que vocês escolherem aí, e tá pronto o nosso texto aqui. Agora vamos partir para o infográfico, que é o que alguns alunos vão ter que fazer, certo? Então, pessoal do infográfico, ó, eu elaborei esse infográfico aqui para vocês, aí eu vou ensinar como que vocês fazem ele. O infográfico, ele vai falar sobre um tema, né, que tá o título do infográfico, né, e vocês vão ter alguns tópicos aqui, ó, seguindo, ó, essa estrutura, e vocês vão falar sobre a ciência por trás, os atores sociais, benefícios, riscos e consequências. Da mesma forma que a gente fez aqui no texto, só que vocês vão fazer em tópicos, né? Então vamos lá, para vocês elaborarem esse infográfico que eu fiz aqui, vocês vão ter que acessar, por exemplo, esse aplicativo aqui que chama o Canva, né? Esse site, né, na verdade. Vocês vão digitar aí www.canva.com e aqui ele tem modelos de infográficos. Vocês vão vir aqui na barra de pesquisa, ó, vão digitar infográfico. Aí dão Enter e vai ter várias opções. Vocês escolhem uma dessas opções aqui e aí vocês vão poder personalizar, que nem eu fiz aqui, ó, certo? Então aqui vocês vão digitar o título de cada um dos tópicos ali, conforme pede a atividade, e falar um pouquinho sobre eles. Então vamos lá, por exemplo, da inteligência artificial, a gente vai ter que falar sobre a ciência por trás, né? A gente pode falar o seguinte: ela é baseada em ciências como computação, matemática, e aí vocês vão citando aí. Utiliza redes neurais artificiais e algoritmos para o quê? Otimizar tarefas e tal. É desenvolvido a partir de estudos sobre como imitar vocês colocam lá, o comportamento humano, certo? A IA não tem consciência, mas responde com base em, colocam lá, dados, tal, informações que são alimentadas para ela. Certo? Então assim que vocês vão falar sobre a ciência por trás aqui. Agora os atores sociais. E vocês vão falar sobre o governo, cientistas, programadores, certo? As organizações aqui como OpenAI, Google e outras. E vocês podem completar. Usuários comuns como a gente, né? Professores e alunos. O papel dos governos e das leis, né? Qual que é o papel, né? E aí a gente passa para os benefícios então. Benefícios vocês podem citar: aumento da produtividade, economia de tempo em empresas, certo? Auxilia na educação e na criação de materiais didáticos, estimula a inovação e o crescimento econômico das empresas e das pessoas. No campo cultural, aí, permite a criação de obras, né, de textos informativos e tal. Aí vocês podem completar essa parte dos benefícios. Os riscos agora, então. A gente pode falar sobre que pode reforçar preconceitos e causar desigualdades, né, sociais. Pode gerar conteúdos falsos, como fake news, deepfakes e tal. Pode proporcionar um acesso desigual à tecnologia, podendo aumentar, né, a distância entre as pessoas ali que têm acesso e as que não têm, né? E aí a gente também pode citar que é necessário pensar na ética e na responsabilidade durante o uso, certo? E agora a gente pode falar sobre as consequências, né? Que é o nosso último ponto lá. E para os estudantes com acesso a IA, eles podem aprender mais, mas os que não têm podem não ter acesso a isso. Professores podem adaptar seu ensino com a ajuda da IA para tornar os conteúdos mais acessíveis para os alunos, né? Para eles aprenderem com maior facilidade. Trabalhadores podem ser substituídos ou perder seus empregos, né? Por conta da IA. Os grupos sem acesso à internet ou tecnologia ficam mais atrasados, então são consequências aqui que vocês podem tá, certo? Então é assim que a gente vai montar nosso infográfico. Vocês vêm aqui no Canva, digitam
o infográfico. Esse aplicativo aqui, ele é gratuito, tá? Vocês escolhem uma versão gratuita aqui, clicam aqui em personalizar, vocês vão ser direcionados para essa página, certo? Aí aqui vocês trocam os títulos aqui, escrevem o textinho de vocês. Vocês podem até, inclusive, montar o texto primeiro para depois fazer o infográfico, certo? Então, é assim que vocês vão desenvolver essa atividade aqui, produção do conhecimento científico. Caso vocês não consigam, mesmo assim, desenvolver ela, vocês podem entrar em contato conosco. Aqui na direita a gente deixa um QR Code, né? Que leva direto para o nosso WhatsApp. Na descrição também tem um link, vocês podem clicar. E vocês vão para lá e a gente tira todas as dúvidas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades. Eu peço também que deixem um like, se inscrevam no canal, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer aqui para ajudar vocês. No mais era isso, muito obrigado e até a próxima.